A noite se aproxima, e com ela o silêncio que muitas vezes não é apenas descanso, mas também o momento em que a alma fala mais alto. Durante o dia, conseguimos nos distrair com atividades, compromissos, barulhos externos, mas quando a escuridão cobre o horizonte e tudo parece desacelerar, os pensamentos ganham força. É nessa hora que muitas vezes as tempestades interiores aparecem. Preocupações com o futuro, lembranças dolorosas do passado, ansiedades que roubam a paz. Foi em uma noite assim, no meio do mar da Galileia, que os discípulos experimentaram uma das maiores lições de fé que a vida poderia lhes dar. O Evangelho nos diz que após um dia intenso de ensinamentos e milagres, Jesus convidou os discípulos a entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. Era para ser apenas uma travessia comum, mas se tornaria um marco na vida deles. Enquanto navegavam, levantou-se um vento impetuoso e as ondas começaram a invadir o barco. Pescadores experientes que eram, muitos dos discípulos já haviam enfrentado o mar em dias difíceis, mas desta vez era diferente. A tempestade parecia querer tragá-los. A escuridão da noite tornava tudo mais assustador. Os trovões cortavam o céu e o barco parecia pequeno diante da fúria das águas. O estado emocional deles se transformou rapidamente em pavor. E o detalhe mais intrigante: Jesus estava no barco, mas dormia. Imagine a cena. Enquanto homens fortes, acostumados ao mar, gritavam e se desesperavam, o mestre descansava, deitado, com a cabeça sobre uma almofada. Para eles, isso era inconcebível. Como alguém podia dormir em meio a uma tempestade tão ameaçadora? O coração humano é assim. Quando enfrentamos crises, é comum pensarmos que Deus está em silêncio, distante, indiferente às nossas dores. E é exatamente nesse ponto que a ansiedade encontra espaço. Ela nos faz acreditar que estamos sozinhos, que teremos de suportar com nossas próprias forças. Quantas vezes você já se sentiu como aqueles discípulos? O vento soprando contra você, as ondas da vida ameaçando virar seu barco e, no íntimo, a sensação de que Deus está em silêncio. O medo é um dos sentimentos mais avassaladores que podemos experimentar. Ele paralisa, tira nossa capacidade de raciocinar, nos convence de que o pior é inevitável. E quando o medo se alia à ansiedade, o resultado é devastador. Noites sem dormir, coração acelerado, mente cheia de cenários futuros que talvez nunca aconteçam. Assim estavam os discípulos, apavorados, cansados, ansiosos, sem esperança. Eles acordaram Jesus com um grito desesperado: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta revela não apenas o medo, mas também a dúvida. Era como se dissessem: o Senhor não está vendo o que estamos passando? Não se importa com a nossa dor? Quantas vezes também fazemos a mesma pergunta a Deus em nossas noites silenciosas? Senhor, não vês minha luta? Não te importas com minha ansiedade, com meu coração cansado, com meu futuro incerto? Mas o que mais nos impressiona na cena é que Jesus estava no barco desde o início. Ele não chegou depois, não apareceu de repente no meio da tempestade. Ele já estava lá, dormindo sim, mas presente. Isso nos mostra uma verdade poderosa. O fato de termos tempestades não significa ausência de Deus, mas sim oportunidade de vermos o seu poder se manifestar. Quantas vezes pensamos que, se Deus estivesse conosco, não haveria ventos contrários? Mas a realidade é que Ele nunca prometeu ausência de tempestades, e sim presença constante no meio delas. Jesus dormia não por descuido, mas porque o que para os discípulos era ameaça, para Ele estava sob total controle. O mar que rugia, os ventos que uivavam, as ondas que se erguiam como muralhas, tudo isso obedecia ao seu comando. Quando Ele se levantou e disse: "Cala-te",
aquieta-te não foi apenas uma ordem para a natureza, mas também para os corações amedrontados. Foi como se dissesse: descansa, porque eu estou no controle. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir nesta noite. Enquanto sua mente agitada projeta cenários de medo, enquanto o coração dispara como se algo terrível fosse acontecer, enquanto o corpo cansado pede por paz, Jesus está no barco da sua vida. Ele não abandonou você. Ele está presente mesmo quando parece em silêncio. A ansiedade nos faz acreditar que estamos sozinhos, mas a fé nos lembra que Deus está próximo. A ansiedade projeta um futuro sombrio, mas a fé declara que o futuro está nas mãos daquele que é bom. A ansiedade diz que vai dar errado, mas a fé responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. É nesse contraste entre ansiedade e fé que a nossa alma trava suas maiores batalhas. De um lado, pensamentos acelerados, sensação de incapacidade, medo de não suportar. Do outro, promessas eternas, convites de descanso, lembranças de que Deus já acalmou tantas tempestades no passado. Às vezes, nosso coração é como o mar, agitado, confuso, imprevisível. As ondas dos pensamentos vêm de todos os lados. O vento das preocupações sopra sem parar. Mas assim como Jesus acalmou as águas do mar da Galileia, Ele também pode aquietar o oceano da nossa mente. O Salmo 46 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra não é apenas um convite, mas também um mandamento. Deus nos chama a parar, a soltar o controle que nunca tivemos, a confiar que Ele governa todas as coisas. Quando obedecemos a esse chamado, mesmo que as circunstâncias externas não mudem de imediato, algo dentro de nós muda. A alma encontra repouso, porque sabe que está nas mãos do Criador. Talvez você esteja atravessando uma tempestade silenciosa, aquela que ninguém vê. Por fora, você sorri, conversa, trabalha, cumpre suas obrigações. Mas por dentro, carrega medos, inseguranças e um cansaço profundo. Saiba que Deus conhece até aquilo que você não consegue expressar em palavras. O salmista declarou: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Salmo 139:4. Isso significa que mesmo quando você não sabe como orar, o Senhor já entende o clamor da sua alma. Há noites em que tudo o que conseguimos é suspirar. E o mais belo é saber que até os suspiros são ouvidos por Deus. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até os silêncios da sua dor são traduzidos diante do trono de Deus como oração. Você nunca ora sozinho. Quando pensamos nas tempestades bíblicas, vemos que cada uma delas carrega uma lição. Jonas enfrentou um grande vento no mar porque estava fugindo da vontade de Deus. Sua tempestade foi disciplinadora, mas ainda assim cheia de graça. No ventre do peixe, ele clamou e foi ouvido. Essa história nos mostra que mesmo quando somos nós que provocamos as tempestades por nossas escolhas, Deus ainda está disposto a nos resgatar. Os discípulos, por outro lado, enfrentaram a tempestade mesmo obedecendo a Jesus. Eles entraram no barco porque Ele mandou. Isso nos ensina que nem toda tempestade é consequência de erro. Algumas são parte do caminho que Deus escolheu para revelar quem Ele é. Se a ordem de Jesus fosse apenas "vamos atravessar", sem vento, sem ondas, eles teriam chegado do outro lado com segurança, mas talvez não tivessem experimentado o poder que cala mares. E quantas vezes na vida não é assim? Se tudo fosse tranquilo, não conheceríamos a profundidade da fidelidade de Deus. Se nunca enfrentássemos noites escuras, não saberíamos quão doce é a luz da manhã. Se nunca sentíssemos a angústia da alma, talvez não experimentaríamos a paz que excede todo entendimento.
Paulo descreve essa paz em Filipenses 4, 6, 7, quando diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa promessa é como um farol em meio à tempestade. Ela não diz que não haverá ondas, mas assegura que, mesmo com elas, haverá paz guardando a mente e o coração. Essa paz não é explicável. Ela não depende de circunstâncias. Ela não vem porque todos os problemas se resolveram, mas porque no meio deles sabemos que Deus está conosco. É como estar em um barco em alto mar, cercado por ondas, mas sentir dentro de si um descanso profundo, porque alguém maior que o mar está presente.